Paz do Senhor, irmãos, bom dia a todos. Gostaria de convidar os irmãos para lerem a Bíblia em Salmos 96, versículos 2 e 3. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. E como chegamos nesse ponto, nesse versículo? Em uma das dinâmicas que fizemos com os jovens, eu perguntei para eles onde eles viam a mão do Senhor na vida deles e o quanto eles agradeciam por isso e testemunhavam por isso. Porque a cada dia que vivemos, a cada situação que passamos, temos um motivo para dar graças a Deus, porque Deus está no controle de tudo. Então, nesse versículo, o salmista faz um convite para que todas as nações e todos nós glorifiquemos ao Senhor e anunciemos a cada um, a todos os dias, o que o Senhor tem feito. E é o mesmo convite que recebemos alguns anos à frente, quando o Senhor nos convida a sermos missionários e a cumprirmos o ID. Porque quando temos uma postura de vida grata e temos as nossas experiências e tudo isso ligado ao Senhor Deus, nós temos mais uma ferramenta para testemunhar e aproximar as pessoas de Cristo. Porque muitas vezes nós não conseguiremos convencer uma pessoa a ler a Bíblia da mesma maneira que nós lemos, mas nós podemos provar para eles que Deus é vivo e que Deus age através de nossas experiências e através de nosso testemunho. Então, termos uma atitude grata e estar sempre testemunhando aquilo que o Senhor tem feito é mais um modo de agradecermos a Deus e de testemunharmos até que Ele venha. Amém? Se coloque de pé e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, não somente por mais um dia de vida, Pai, mas te agradecemos pela tua salvação. Te agradecemos, Senhor, por cada coisa que vivemos, Senhor, porque sabemos que tu estás no controle, Pai. Sabemos, Senhor, que qualquer coisa que aconteça em nossa vida, Pai, podemos confiar em Ti, porque se estamos firmados na Tua palavra, Senhor, está tudo sob o Teu controle, Pai. E te pedimos, Senhor, nos fortaleça, Pai, a cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia. Aplauda o Senhor como forma de gratidão, exaltação no nome dele. Porque Ele é poderoso, Ele é majestoso. Que você hoje entregue seu melhor louvor, sua melhor adoração. Aquele que vive, aquele que reina e aquele que já está neste lugar. Vamos adorar ao Senhor, amém? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Te adoramos, Jesus, por sua estada conosco. Aleluia. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome
precioso, o grande eu sou, que não há outro como tu, e nem há outro que se compare a ti, no céu e nem debaixo da terra não há outro, só existe só tu, Jesus. Aleluia. Está preparada a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar. Em todos os versos e canções que eu consegui cantar, em todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino, que é a glória pra sempre, e teu é o domínio e o poder, amém, amém. E teu é o reino, e a glória pra sempre. E teu é o domínio e o poder, amém, amém.
faz, foram seus ministros. Nós adoramos aquele que faz, perdoar os seus anjos. Nós adoramos aquele que faz, foram seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros.
toma o teu lugar. Nossos corações, Jesus. Vem, Jesus. Vem o som da tua noiva. Esse é o som da tua igreja apaixonada, vacinada. Mais uma vez chama a atenção do seu amor. Esse é o som da tua noiva. Nós declaramos que o Senhor é santo, Jesus. Nós declaramos que o Senhor é sublime, Pai. E esse é o nosso som, Pai. Declaramos que o Senhor é santo sobre todos, Jesus. Que o Senhor é rei, majestoso, Jesus. Nós somos fascinados por Ti. Declaramos bem neste lugar, amado. Toma o teu lugar, Jesus. E vem, Jesus. Toma o teu lugar nessa manhã em nossos corações. E toma o teu lugar. Vem, Jesus. Vem dançar. Vem, Jesus. E toma o teu lugar. E vem, Jesus. Vem dançar. Nós sabemos nessa manhã o Senhor está presente neste lugar. Mas além de estar presente, Ele está presente em nossos corações. Ele habita em nós. O Espírito Santo de Deus está em nós. Então nós declaramos nessa manhã que o Senhor é santo, 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 santo. Comece a adorar Ele nessa manhã. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos. Porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é santo, 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 Deixe Ele divertir de você mesmo, no seu agir, no seu ver. Deixe Ele te tocar e agir nessa manhã. Que escute o que Ele tem a te dizer. Estou aqui. Ele está aqui. Vim tomar o meu lugar. Estou aqui, vim dançar.
Estou aqui. E tomar o meu lugar. Estou aqui. Nem Vamos passar agora aos momentos da cura, libertação. Nós sabemos que o Senhor
presente neste lugar. E cada vez que nós tocamos o Senhor, como aquela mulher que havia um fluxo de sangue, nós somos curados, somos lavados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Em João 8,36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos libertos pelo Filho de Deus. Nós somos libertos por Jesus Cristo. E não há enfermidade maior que o nosso Deus. Não há poder maior do que o do nosso Deus. Um Deus como nós louvamos agora, que Ele é santo, Ele é justo. E apenas um toque na orla dele saiu virtude e poder. E Ele purificou. Nessa manhã, nós oramos agora por todas as pessoas que se encontram com alguma enfermidade, seja ela uma simples dor de cabeça, ou seja ela um câncer. Nós oramos e entregamos no Senhor essa manhã, porque nós entregamos a Ti, Pai, porque nós confiamos no Senhor. Nós, como noiva do Senhor, clamamos nessa manhã por cura, Senhor Jesus. Por cura por cada um de nós que estamos aqui, Pai, por essa necessidade, Pai. Pelas pessoas que estão em casa nos assistindo, Pai. Pelas nossas famílias, Pai, que às vezes ainda não Te conhecem, mas a Tua cura vai chegar até elas e elas conhecerão quem é o Senhor. Porque essa enfermidade, Senhor Jesus, ela é para engrandecer o Teu nome, para mostrar que o Senhor é Deus, Pai. E onde os homens dizem que não há jeito, onde os homens dizem que não há cura, o Senhor mostra e muda o diagnóstico. E nós confiamos no Teu poder, na Tua majestade, Senhor Jesus, essa manhã. Nós Te pedimos, Pai, esteja com os Teus olhos voltados para a Tua igreja. E onde há necessidade de cura, que o Teu bálsamo, Pai, a Tua cura possa nos alcançar. Em nome de Jesus. Do mesmo modo, irmãos, vamos orar pelo dízimo, pela oferta. E como de costume, todo domingo de manhã, após o culto, você tem liberdade de trazer o seu dízimo e toda oferta até o nosso vaso. Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Nós reconhecemos que nós servimos um Deus que Ele é justo e Ele é poderoso. E o Senhor nos dá essa ordem. O Senhor não nos pede, Ele nos dá uma ordem. Traga o seu dízimo à casa do Senhor, à casa do tesouro. Que daqui, irmãos, eu falo dessa igreja, muitas e muitas famílias, muitos e muitos ministérios estão sendo abençoados através da sua vida. Quando você traz o teu dízimo à casa do Senhor, quando você traz o teu dízimo a essa igreja, você pode ter certeza que você está contribuindo na obra. E uma obra em que os seus olhos não enxergam, em uma obra que os seus olhos não veem, mas o Senhor conhece. E o Senhor sabe a direção de cada dinheiro, de cada oferta, de cada mantimento, de cada dízimo. E nós confiamos no Senhor. E é o único momento, irmãos, na Bíblia que nós podemos fazer prova do nosso Deus. Você tem sido fiel, você tem permanecido, Senhor. Prove o seu Deus, prove o teu amado. Fala, Senhor, eu tenho sido fiel, Senhor. Estou cumprindo o meu papel na obra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez, Pai. Nós te glorificamos pelo privilégio, Senhor Jesus, de te servir, Pai. Te servir também com os nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor Jesus. Pois sabemos que quem nos sustenta é o Senhor, Pai. Quem provê, Senhor Jesus, é o Senhor. É o Teu Espírito Santo que provê. É o Teu Espírito Santo que nos cura, Senhor Jesus. Teu Espírito Santo que nos sustenta, Pai. Então nessa manhã, nós devolvemos ao Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta, com alegria, sabendo e reconhecendo que o Senhor é Deus. Amém? Todos que creem, digam amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Chamar o pastor Toninho para estar trazendo a palavra esta manhã.
Amém, igreja? Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos orar para que Deus continue falando no nosso coração, Deus continue nos alimentando com a tua palavra. Senhor Jesus, nessa manhã, voltamos, Deus, a palavra da tua presença, Pai. Palavra que é viva e eficaz, Senhor. Que venha tocar os corações, que venha falar ao coração da tua igreja, do teu povo, Pai. Que possamos ser essencial, como o Senhor nos saciou com o louvor nessa manhã. Que o Senhor fala continuamente no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, eu tenho assim, nesses últimos dias, escutado alguns louvores da África, né? As meninas lá em casa, minha esposa, costumam colocar alguns louvores lá e eu estou aprendendo a ouvir isso, esses louvores. A gente viu tanto tempo sofrendo, tanto que sofre. E ontem eu estava lá em casa à noite, era um louvor na verdade, um culto. E os irmãos estavam cultuando a Deus, ministrando louvor, com as águas no joelho. O pastor ministrando ali, eles louvando, pulando, cantando, coisa de Deus. E só o púlpito, que tinha um pouquinho de água, batia nos ardeiros. Eu fiquei, gente, Deus, como esse povo, nessa situação, eles te buscam, eles te adoram, te louvam. E eu vi um pastor ontem à noite que tinha 17 números que ele conduzia, e eu fui para essa igreja. Ele não ministrou pela administração, ele só mostrou como que Deus estava fazendo, como Deus estava agindo entre eles. E hoje de manhã eu acordei, quando eu estava bebendo a palavra, eu vi uma ministração de uma mulher da África, uma mulher da África, que a Bíblia mostra que ela era uma mulher prostituta. Quando ela se converteu, ela teve um filho, e na noite que ela teve um filho, ela teve que sair, ela teve que ter o próprio quarto, pagar sua própria lua de cal, e quando ela estava saindo, as pessoas começaram a perseguir e querer matar ela, para que ela não morresse. Se o filho dela não morresse, ela entrou numa igreja, deixou o filho dela ali, e ela falou assim: eu nunca estive aqui, porque a minha imundícia não deixava, mas hoje eu deixo meu filho para que seja cuidado. E a Bíblia, e ela, lá na história dela, no testemunho dela, já esperou por 17 anos. Nesse tempo ela se converteu. E a oração dela era sempre a mesma. Sempre a mesma. Que eu reencontre meu filho. Que eu reencontre meu filho. Então, assim, eu quero dizer para nós nessa manhã, se a gente fizer uma palavra de Deus, que a nossa condição é muito maior que isso. Muito maior que você. Nós estamos sofrendo essa necessidade de alimento, culto, verdade, culto não tem, eles não têm. E que às vezes as pessoas, principalmente as irmãs, têm se prostituído para viver o alimento da casa. E ainda sofre a perseguição do homem, às vezes, por conta que querem matar. Porque o homem na África, no mercado de Deus e do filho, eles querem se relacionar com elas de qualquer maneira. E uma prostituta não tem valor algum na África, ou em qualquer lugar do país no mundo. Mas Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece que eu gosto de bondade. Deus conhece o sofrimento de cada um deles. Então, como o irmão falou aqui agora um pouco sobre essas ofertas, não oferte com coração preto, oferte com coração sensível a isso. Nosso pastor, nosso coordenador, Bispo Zezinho, ele faz muito que se faz, ele é muito para a Índia. E basicamente a mesma história: sofrimento, dor. Então, quando você falar de sua oferta, não traga o seu coração, não traga o alegria, porque está chegando lá. Eu não sei se um dia eu vou ter o privilégio de ir, porque eu não posso viajar de avião. Tem que tomar uma educação totalmente diferente. Mas a minha oferta, a sua oferta vale. Talvez eu alguns que tenham o privilégio de ir, eu creio que Deus vai honrar, em nome de Jesus. Eu quero falar um pouquinho com a gente hoje, essa manhã, sobre Jeremias, capítulo 18, versículo de 1 a 6. Nós vamos na sequência alguns outros versículos, né? Com outros textos, mas eu não gostaria de Jeremias. Eu vou ler o capítulo 18, versículo de 1 a 6, depois eu vou voltar lá para o capítulo 8 a seguir, para que os irmãos possam entender o que eu quero dizer nessa manhã. Jeremias 1, 18
palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce a casa do oleiro. E lá farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. Qual vaso que fazia se quebrou na sua mão, na mão do oleiro. Tornou a fazer outra vez, conforme pareceu bem aos seus olhos. Versículo 5. Então veio a minha mão do Senhor e disse: não poderei eu fazer a vós o mesmo que fez? O mesmo que fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que roubaram na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Eu tenho assim uma grande impressão muito linda nesse momento. Deus fez uma desse homem, Jeremias. Porque a Bíblia nos fala que Jeremias nasce no contexto, cresce no contexto, e o povo de Israel pecando continuamente. A Bíblia nos fala que os homens daquela época se apostasiam diante do Senhor. A Bíblia fala que eles pecavam continuamente perante o Senhor. A Bíblia nos fala que continuamente Jeremias era levado para falar com esse povo. A Bíblia nos fala que continuamente o povo continuava declarando esta palavra. A Bíblia é tão séria que fala que Deus dá uma ordem que não ouviria mais as orações deles. Seria Deus não ouviria mais as orações deles, devido também ao pecado deles. E aqui volta, por favor, no capítulo 8, versículo 1 a 5. Naquele dia, diz o Senhor, tirarão os ossos de Judá, e os ossos príncipes, os ossos sacerdotes, e os ossos profetas, e os ossos habitantes de Jerusalém, para fora da sepultura, expô-la ao sol e à lua, e todo o exército do céu, a que tinham amado, a que tinha servido, e após tinham ido, a quem tinha buscado, diante de quem tinha prostrado, não serem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. E escolher-se-ão antes a morte que a vida de todo o resto dos que restaram dessa raça maligna que ficaram sobre os lugares onde lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse momento aqui, queridos, é o momento em que o povo, alguma parte do povo já havia morrido. Deus traz essa palavra dura, dizendo: ressuscitarei esses ossos, darei eles a vida, darei eles novamente a minha presença. E Deus fala tão duro, fala assim: olha, para mim serão como esterco, sobre a face da terra. Era um momento tão feio, tão terrível na face dos povos de Judá, que eles estavam tão pecaminosos, que Deus disse que ainda que eles se levantassem, aquela geração, uma geração mais tranquila, seria como esterco. Tamanho era o pecado que esse povo estava exercendo. Tamanho era a apostasia, para o versículo 4, que esse povo estava exercendo. Diz assim: ó, diz ainda mais o Senhor: cairão os homens e não se tornarão, levantar-se-ão e desviar-se-ão e não voltarão, porque esse povo desvia de Jerusalém com uma apostasia contínua, retém o engano e não querem voltar. Então, assim, como era o momento que eles voltaram vivendo. Eles pecavam, se apostasiam do Senhor, e o Senhor sempre trazia uma palavra dura para eles. Não levantariam, se eles levantassem, eles iam se desviar novamente, pois eles desviaram de Jerusalém. Era um período negro, querido, que o povo não queria o conserto. Será que é um tempo diferente do que nós temos hoje? Os povos, os homens estão se apostasiando, estão seguindo suas maneiras, seus jeitos, seus trejeitos, não querem nada com o Senhor, não querem nada com nada. Deus está falando para o profeta Jeremias que tudo que eles fizessem não mudaria nada. Não havia mais comprometimento, não havia mais serviço, não podia fazer mais nada, não tinha mais entendimento do que era servir a Deus, continuavam continuamente pecando. Deus fala que mesmo que voltasse para a geração anterior, seria como esterco, Deus o superior. E Deus fala que a apostasia fazia com que eles perdessem a referência de Deus.
Isso é muito sério, queridos. Porque Deus ele traz nesse momento uma palavra dura. Ele fala assim, na Monte de Rodapé, que seria um castigo inevitável. Imagina se hoje eles voltassem na face da terra, ou melhor, se eles trouxessem um castigo sobre a terra, fosse algo inevitável, algo que não teria como correr. Você saísse da sua casa, você fosse castigado, a Bíblia nos ensina que seria algo que não teria como se esconder. E é um momento tão terrível que Deus fala assim no versículo 22, mesmo capítulo 8, 21, por favor, desculpa. Estou quebrantado pela ferida dos filhos do meu povo, ando de luto, espanto se aconteceu de mim. Porventura não há aumento de Gileade, ou há alamédio, porque pois não teve lugar para a cura do meu povo. Era um momento tão terrível que Deus fala, através de Jeremias falando, porventura não há cura ainda, essa ferida nunca vai ser sarada, esse mal nunca vai ser tirado, porque não havia homens e mulheres que estivessem com o coração dispostos a voltar a buscar o Senhor. E Deus faz um questionamento: não há cura lá? Não há cura, não há renovação, não há restauração para esse povo? Não há mudança? Não há um médico lá? Se você colocar na condição dos dias de hoje, quando há uma enfermidade, quando há uma dor, quando há uma perda, a gente procura. Eu procuro mais coisas para conversar quando há uma perda muito doída. Mas as pessoas que não são cristãs, quando há uma perda, eles procuram médico, médico psicólogo ou médico psiquiatra para se tratar. Mas o período era tão negresco que eles falam assim: por acaso não há lá um médico? Porque eles têm que confiar no homem. Mas o profeta Jeremias já estava cansado, falando, creio eu, já estava cansado de falar, de pregar essa nação, e a nação continuando pecando. Lá em Juízes, quando a gente voltar para a palavra de Deus, a Bíblia nos ensina assim, que o povo fazia o mal continuamente. Quando você olha no texto de Juízes, você percebe, lá em Juízes, que todas as vezes o povo pecava. Até que no Juízes 6 eles levantam de Gideão para que mudasse a história da nação. Passa um período, eles voltam a pecar, se tornaram a fazer o que era mal só do Senhor. E esse período aqui de Jeremias é basicamente o mesmo período que os homens estavam errando continuamente. Irmãos, os tempos que vivemos hoje, qual a diferença hoje que os homens e mulheres de Deus continuam errando continuamente, continuam pecando continuamente? Continuamente os homens e mulheres de Deus continuam vivendo essa vida. Porque se você passar mais os que nós somos também, são homens e mulheres de Deus, apenas ainda não entenderam os seus ministérios. São homens e mulheres de Deus que foram chamados para um propósito. Interessante, querido, quando você tem esse chamado, você tem, como Jeremias, se coloca numa berlinda. Por quê? Porque você está sujeito a ser um homem, um vaso por Deus, para ter que se interceder a favor de uma nação, de um povo que não quer comprometimento. Deus fala tão sério para eles que as suas iniquidades, as suas apostasias têm eles separado, têm eles impedido. E o que é pior, a maioria das vezes eles procuram ídolos. E no capítulo 10 eles começaram a fazer ídolos. Olha só que mais terrível, olha mais terrível. No capítulo 10 diz assim: ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Diz o Senhor: não aprendeis o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais do céu, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, pois comportam do bosque um madeiro, obra de mãos de artifício, com machado, e com prata e com ouro, enfeitam com pregos, com martelos, o firmam para que não se mova. São como as palmeiras, obra
torneados, mas não podem falar. Necessitam de quem os deve. Portanto, não podem andar, nem tenhas receio deles, pois não podeis fazer mal, nem tampouco poder para fazer o bem. Olha só, o povo era tão duro, assim, tão pecaminoso, tão grande na nação nessa época, que eles começaram a fazer Deus novamente. Se você olhar para a palavra de Deus lá atrás, quando Moisés tem um momento ali que ele sobe no monte, o que o povo fez? Fez um bezerro de ouro. Então era uma sucessão de repetição de pecado do povo de Israel, continuamente pecando e errando. Embora Deus tenha feito vários sinais na vida desse povo de Israel, o povo voltava a pecar novamente em tempos diferentes, em tempos distintos, mas das mesmas maneiras. Ora pecando com a vida pessoal, ora pecando com um conjunto de pessoas fazendo o quê? Idolatria, buscando o quê? Aquilo que Deus não mandou buscar. E era tão interessante, queridos, que eles faziam com as próprias mãos. Eles não esperavam que ninguém fizesse por eles. Eles mesmos esperavam, pegavam madeira, pegavam prego, pegavam tudo, fazia lá. No tempo de Moisés, a mesma coisa. Foram lá, pegavam as joias das pessoas, pendentes de ouro das pessoas, derreteram tudo, fizeram um bezerro de ouro, apresentaram aquele bezerro como sendo Deus. Os dias de hoje, nós estamos vendo mais diferente. Hoje se faz mais madeira, eles pegam mais pendente, ouro, mas se convém homens e usam o poder que pegam, dizendo que vão salvar uma nação. A confiança em Deus não se perde cada dia mais, queridos. O homem nos dias de hoje ele passa a confiar mais numa arma do que no próprio Deus. São pecados repetitivos que percorrem toda uma nação, que percorrem toda uma geração do ano 1, do ano 0 até 2026. São pecados, são situações que vêm se repetindo continuamente. Homens e mulheres que procurando sermos Deus propósitos errados. Deus vem, sabe, Deus vem cura ferida, Deus vem transforma, Deus vem dar uma nova direção, Deus vem trazer uma nova restauração, Deus vem para novamente, Deus vem trazer um avivamento, Deus vem trazer um novo modelo de vida, não um novo modelo, vamos dizer assim, simbólico, mas uma vida nova em Cristo Jesus. E provavelmente para nós, porque a gente também voltamos a errar as nossas práticas do passado. Práticas que começaram lá em Gênesis 26, quando Deus fez o homem, e vem sucessivamente acontecendo nos dias de hoje. Interessante, queridos, que eles não reconhecem o erro que eles haviam cometido. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus hoje têm uma vida tão pecaminosa e não reconhecem que estão cometendo pecado? Eu, infelizmente, ou felizmente, eu vejo muitos relatos, eu tenho dificuldade muito que eu tenho visto no YouTube, porque eu não tenho não tenho conta social, só tenho Facebook e YouTube que é grátis. Às vezes eu vejo tanta coisa ruim de homens, mulheres de Deus que tem uma vida contaminada no lugar do Senhor. Porque são mesmo repetições de pecado, homens e mulheres de Deus que têm uma vida pecaminosa, porque Deus está tentando o nosso povo. E eu creio que nós somos povo de Deus, e Ele é o nosso Deus. Esse é minha crença. É isso que eu acredito. É isso que me foi ensinado, a crer no Senhor Jesus continuamente. Nós só temos que não se mudam. Situações que os homens e as mulheres não querem mudança, não querem ver o tempo do nome de Deus. Interessante que Deus sempre faz uma aliança com o povo, mesmo os períodos de crise, mesmo os períodos de dores, mesmo os períodos de dificuldade, Deus sempre faz aliança novamente. E aqui no capítulo 11, onde Deus veio e refez a aliança com confiança, e o povo fez o quê? Quebrou a aliança, quebrou o pacto. Jeremias 11, de 1 a 4. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras desse conselho, e falaram aos homens de Judá, os habitantes de Jerusalém. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras deste conselho, que ordenei a vossos pais, no dia em que eu cheguei da terra do Egito, da fornalha de ferro,
dizendo: Dai ouvidos à minha voz e fazei conforme tudo que vos mando. Vos serei para mim por povo, e eu serei por vós por Deus, para continuamente, para cumprir o juramento que fiz aos vossos pais, e dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê este dia. Então respondi e disse: Amém, ó Senhor. Ele é docinho, na verdade. Então você vê que Deus vem e refaz aliança. Deus vem e refaz aliança com o povo. Porém, lá na frente, nos versículos, o povo vem e quebra o pacto novamente. Nos aponta esse momento dos dias de hoje. Nós caímos, pecamos, erramos, volvemos ao altar, ajoelhamos, pedimos perdão, seja no altar, seja na sua casa, pedimos perdão, nós que o Senhor nos perdoe, e lá na frente, então se o inimigo lá em casa, o inimigo lança laço e balaço, a gente cai novamente. Eu estou me colocando na posição que não sou melhor que ninguém, não. Não sou melhor que ninguém, não. Estou sujeito aos mesmos pecados, aos mesmos erros, aos mesmos balaços. E o inimigo, ele é assim, porque ele sabe da nossa necessidade. Algo que eu aprendi na minha vida, que nesse tempo de cristianismo, é que o diabo sabe esperar. O diabo sabe esperar. O diabo não planta semente correndo. O diabo não lança a queda correndo. Ele prepara, ele vai lá e escolhe a terra que ele quer trabalhar. Ele vai lá a terra, primeiro vamos ver por fase. Ele escolhe a terra que ele quer trabalhar. Ele vai limpo que ele quer trabalhar. Ele vai para o ambiente, cavuca ali, escolhe o que ele quer plantar. Ele procura a melhor semente para usar no coração do homem, para que leve o homem à queda. Depois ele planta sutilmente aquela terra, aquela semente na terra. Ela vai crescendo, ele não tem preocupação de regar, porque no coração do homem, querido, no coração do homem, a semente não precisa ser regada por Satanás. O próprio homem rega a semente com o ego, com o interesse, com o desejo, com vontade. Então Satanás, quando ele planta a semente no coração do homem, ele fica tranquilinho, está esperando o tempo de aquela semente crescer, nascer, crescer, germinar e a cada dia. Então Satanás, ele passa ansioso, ele só prepara o ambiente, só prepara a situação. E o mais terrível de tudo isso, querido, que da mesma forma que ele agiu lá no passado, ele age nos dias de hoje. Satanás é ardio, querido. Satanás, ele machuca sem bater, ele fere sem precisar tocar. Uma simples palavra, uma palavra, querido, destrói toda uma nação. A Bíblia nos ensina que é muito mais fácil conquistar uma cidade ou uma nação do que conquistar um ferido. Então são tempos que hoje, de muita diversidade de fala, de muito conhecimento, de muita liberdade que temos em Cristo, mas às vezes uma palavra mal plantada no coração árido, no coração que está ali pronto para receptivo por Satanás, pode perder uma nação inteira. E o interessante é que Deus se indignou tanto que Deus falou para Jeremias: eu não ouvirei mais esse povo. Da forma tão terrível, Deus falou: eu não ouvirei esse povo. Por quê? Por causa das imagens que eles fizeram. Então, irmãos, são tempos em que a igreja tem que entender para que o propósito de estar aqui. A igreja do Senhor Jesus foi levantada para esse tempo. Se você pegar para os homens que vieram antes desses nomes, são homens que fizeram grandes avivamentos, trouxeram grandes avivamentos para a nação, para o mundo. Porém, os homens continuam voltando aos seus mesmos erros. Deus fala para Jeremias assim, no capítulo 13, versículo 14. Olha só como que é terrível quando um homem vive uma vida pecaminosa, quando uma nação vive uma vida pecaminosa. Olha só o que Deus fala para Jeremias: tu, pois, não oras por este povo, nem levantareis por ele clamor, nem oração, porque não ouviram no tempo em que eles clamaram a mim por causa do seu mal. Queridos, é o tempo de nossos esposos se tornarem novamente, verdadeiramente, em servir a Cristo.
Que vai chegar um dia, nós vamos correr atrás dos nossos pastores, e infelizmente vamos ver se daquilo que eu sou o próximo pastor, não adianta eu orar mais por você. Porque o próprio Deus diz assim, ó, tu, ou seja, na primeira pessoa, pois não oreis por este povo, nem levantareis por eles clamor. Então que Deus fala para a moça na primeira pessoa e fala para eles com a oração na segunda pessoa. Porque, volta para ele, não ouvirei, volta para Deus, não ouvirei. Porque no tempo em que eu falei com eles não me ouviram. Irmãos, já tem um tempo que nós clamarmos a Deus, então o tempo é agora. Vamos buscar Deus agora. Porque vai chegar um tempo que Deus vai falar assim, não ouvirei mais. Igual ele fala para o cara, afastai-vos de coisa que eu não vos conheço. Afastai-vos de coisa que eu não vos conheço. Eu tenho tentado, cada vez mais, não policiar as minhas atitudes. Porque eu não quero ver essa frase. Se um dia eu estou chegando com os meus líderes, com os meus coordenadores, eu vi isso deles. Não vou orar, porque o Senhor não me falou no coração para eu orar. Porque as pessoas que usam muito hoje, né? Deus não falou no coração. E eu quero correr dessa expressão, se um dia precisar. Essa foi a tamanha indignação que Deus tinha do povo. Tamanha era, vou falar assim, vou falar nosso popular, tristeza. Deus fala, não adianta nem orar mais para esse povo. E é interessante, né? Quando Deus fala que eu não ouvi mais, será que a gente vê nos dias de hoje? Quando Deus fala para Jeremias assim, ó, eu não vou ouvir mais falar desse povo. Quando Deus fala para nós, quando nós vamos até nossos líderes, quando nós vamos ter alguém que nós confiamos, e nós vamos orar, a gente rasga o coração, ele mostra nossas qualidades, mas não mostra nossos defeitos. Mas todo mundo já sabe nossos defeitos. Aí você vai lá e rasga o seu coração. Aí, olha só que negócio interessante. Qual que é a sua atitude? Vou mudar de igreja, porque aquele pastor não presta. Aquele pastor não fala a coisa boa de Deus. Foi esse que eles queriam fazer com Jeremias. Olha só o versículo 18, vamos ler, por favor. Eles conspiraram para matar Jeremias, porque Jeremias era a boca de Deus. E quando os homens já não se conhecem essa terra, e quando vem uma palavra dura, eles começam a conspirar com os homens de Deus, começam a denegrir, começam a falar falhas, começam a falar mentiras ou inverdades. Por quê? Porque querem ouvir a frase e amaciar o coração. E nos dias de hoje é a mesma coisa. Quando nós estamos chateados, porque não estou ouvindo mais o Deus do pastor que vai colocar na nossa cabeça. Nosso coração conspira, queridos. Eu sempre falo para a pessoa, porque eu também passo essa situação. Nós passamos. Todo mundo passa. Mas o Senhor é riquíssimo em misericórdia. E o Senhor fez o versículo 18. O Senhor me fez saber, eu soube. Então me fizeste ver as ações, eu era como um manso cordeiro que levava a matança, porque não sabiam que imaginavam o projeto contra mim, dizendo: destruamos a árvore como com seu fruto, e cortaremos da terra dos ventos, e não haja mais memória do seu nome. Você quer entender como é que funcionou aqui? Eles arquitetaram um plano para matar o Jeremias, porque eles achavam que Jeremias era um homem, vamos falar como se fosse de hoje, carnal. Eles não entendiam que eles estavam errando, que eles estavam errados, que eles estavam na vida pecaminosa. Aí eles se propuseram matar o homem de Deus da época. Agora, quantos homens de Deus que ele tem, e as pessoas tentam matar dentro da imagem? Ontem eu estava em casa, foi hoje na quase inteira em casa. Eu comecei a ver um vídeo lá, quando o cara começou a falar mal do Benny, eu tirei na hora. Na hora, nem vi nada. Porque ele está no Brasil, ou vai estar, vocês estão agora. Aí eu vi esses falsos aí, que tá aí, começou a falar, porque o homem, o primo vai estar no Brasil, quem conhece a história dele? Quando começou a falar, eu já tirei. Eu quero conhecer a história daquele homem que prega, que cura, que são curados, e essa é que eu conheço. Agora, ruim, sei lá, é um pecador, se eu conheço pecado, não me interessa, não me importa. Não me importa. Me importa o que os feitos que ele tem deixado, o legado que ele tem deixado na terra. Então, da mesma forma que estava fazendo Jeremias,
Mas Deus o livrou de tudo isso. Então, queridos, Deus é um Deus que nos protege, nos guarda, que nos livra. A Bíblia diz que Deus avisa o justo antes que o mal venha. E é tão interessante, querido, que Deus ele sempre vai proteger os seus. Sempre vai proteger os seus. Para a gente começar a conclusão, os nossos entenderem. No capítulo 15, versículos 1 e 2, disse assim: porém o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo. Lançaram-lhe diante da minha face, e saíam. Será que quando te disserem para onde iremos, dirias: assim diz o Senhor, os que para a morte, os que para a espada, e os que para a fome, os que para o cativeiro, e para o cativeiro. Eu li o texto do capítulo 13, mas vai ficar um pouco muito extenso. Mas para os irmãos entenderem. Deus estava tão magoado, tão chateado com esse povo, né? Usando uma expressão tranquila. Deus falou assim: ó, ainda que Moisés, que era o mais manso da terra, viesse aqui, eu não ia ouvir essa nação desse período. Ainda que eu trouxesse esses povos à vida novamente, eu não os ouviria. Olha só, o tanto que Deus estava olhando, vendo o pecado desse povo nesse momento. Que momento terrível. Eu fico imaginando assim hoje, se Deus chegasse até nós e falasse assim: ó, ainda que 10 gerações suas viessem daqui, eu não te ouviria. Isso é muito sério, querido. O nosso posicionamento com Deus é muito sério. Porque Deus é um Deus muito justo, um Deus muito fiel, um Deus verdadeiro. Um Deus que a Bíblia fala em Deuteronômio 28, que Ele faria misericórdia até a milésima geração após nós. Olha só, mas Deus está falando assim que os antepassados, se viessem novamente, Deus não ouviria. Deus está falando de homens de Deus que tiveram aliança, tiveram um concerto com Deus. E Deus falou: de maneira nenhuma eu os ouvirei. Gente, Samuel foi um grande profeta. Samuel ungiu Davi lá em 1 Samuel capítulo 16, foi um que ungiu Davi. Olha só, Deus está falando de um dos maiores profetas da época. Deus não ia ouvir esse povo. Irmãos, hoje temos o privilégio de uma vida plena diante de Deus. Por quê? Porque hoje nós temos homens e mulheres de Deus, nós podemos confiar, nós podemos nos ensinar, que nos direciona segundo a palavra do Senhor que está na nossa frente. Essa é uma palavra de Deus para nós, para alertar nosso coração, queridos. Porque os dias são maus, os dias são ruins, os dias estão sendo terríveis. Só isso, nós estamos vendo momentos na face da terra, querido, e cada dia mais o mundo corre para o pior, cada dia mais se apresenta na volta de Jesus, e cada dia mais o povo do momento é o povo juiz, e cada um fazia para ser reto aos seus próprios olhos. Hoje nós vemos nação invadindo nação, homens se achando direito de mudar uma nação, se interrompendo. E para a gente voltar e vou tentar concluir olhando para nós, para você. Olha no início, que Deus fala para Jeremias: desce lá a casa do oleiro, e lá te mostrarei o que vai de ti. Por que Deus está falando para Jeremias isso aí? Isso é o que pensa, né? A Bíblia fala, não. Jeremias estava tão chateado, tão magoado com toda a situação. Isso é o que pensa, não quer falar, não. Isso é eu, são meu pensamento. E Jeremias estava tão chateado, tão magoado com essa situação, que Jeremias não queria falar mais nada. Imagina você chatear o seu líder de tal maneira que ele não quer mais falar nada com você. Imagina se você magoar um líder de uma nação, um homem mais de Deus que ora pela nação, que estende as mãos para uma nação. Você magoar de tal maneira que a pessoa não quer nem mais continuar de servir a Deus.
porque a mágoa era tão grande. Ele era homem de Deus. Jeremias era um homem que estava ali, Deus falava no coração dele, Deus mostrou os pecados da nação. Deus falou, fez a nação fazer aliança para ele, e o povo continuava pecando. Queridos, o meu conselho para você nessa manhã, que você volte à casa do oleiro, volte a visitar a casa do Senhor. Ainda que você seja ferido, quebrado, machucado, magoado, não permita que a circunstância que te envolve no mundo, como essa que envolveu Jeremias, faça você desistir do plano e propósito de Deus para a sua vida. E quando você olha o contexto mundial hoje, é a mesma situação, as mesmas perdições. Eu sei que dá vontade de assistir, eu sei que dá vontade de parar, isso eu sei. Todos nós fazemos as mesmas aflições no dia a dia. Eu pergunto para o pastor Mauro, aos 45 anos de ministério, na sua juventude, no auge de juventude, poder ser um profissional do futebol, quando Deus nos chamou. Eu tenho certeza que em algum momento ele fala que nunca pensou em desistir, mas eu sei que em algum momento as lutas eram tão grandes que o coração deles até sangrava. Eu tenho certeza disso, que o nosso coração sangra. Eu tenho certeza que quando Deus chamou os nossos pastores, foi uma mesma situação. Porque a gente começa a viver essas dores, essas aflições, essas feridas que são arrancadas, a gente tem que trabalhar, a gente não são apresentadas dia a dia. Senta lá para o pastor Maria, que é calmo. Senta para o pastor Luiz, conversa comigo. Senta para o Osimar, que foi viajar para os lugares, que tem uma necessidade hoje. Pensa que é fácil estar aqui, ministrando a palavra de Deus, com o nosso coração ferido, com a nossa enfermidade às vezes. Pensa como foi Jeremias, que Deus fala na alegoria do barro. Se você pegar a estrutura como é feito o barro, ou o vaso, primeiramente é uma escolha. Você foi escolhido, você está fui escolhido por Deus, fui chamado por Deus, estou sendo preparado por Deus. Mas nesse processo ele é jogado fora. Ele fica por um tempo de descanso. Nesse tempo de descanso, passa muitas coisas nas nossas cabeças, querido. O barro não fala, barro é uma metáfora. Mas o barro fica parado, chega para ser tirado das empoeiras, para você tirar todo o ar, para você desinflar todo aquele que quando fosse formado no fogo, ia explodir, ele ia estourar, ele ia rachar, na verdade. Eu fico imaginando às vezes, quando o barro é trazido, né, ele vai todo orgulhoso, é agora. E quando ele chega ali, ele começa a fazer, o oleiro vai trabalhando, de repente ele quebra. Aí quando quebra, sabe o que acontece? É jogado no chão, novamente, aí vem todo o processo novamente, vem a água, vem tudo novamente, tem que ser colocado na rota, tem que ser trabalhado novamente. Nos dias de hoje, sabe qual é o maior problema do homem na mão de Deus? O maior problema do homem na mão de Deus é que eles não querem ser retrabalhados. Os homens na mão de Deus que vivem orgulho, que não precisam se levantar, eles não querem ser retrabalhados. Tenta conversar com o homem na mão de Deus que vive uma vida hoje que não serve mais a Cristo, eles não querem ser retrabalhados, não querem ver o processo do retrabalho de Deus. Não querem mais ser retransformado. O retrabalho dele revigora, traz vida. Eu posso falar de causa própria. Eu tive que ser moldado várias vezes, porque o Senhor teve que tratar muitas com a minha vida. E eu entendo que muitas pessoas vão ser tratadas. Isso eu tenho certeza. Eu glorifico a Deus porque um pastor me jogou que me macetou, se eu colocar macetino no roubo. Eu tenho pastores que pegaram no meu pé, não é assim. O meu orgulho foi moído várias vezes, porque eu tenho, está amarrado. Eu tinha um orgulho muito grande. E às vezes esse orgulho tem que pular para frente, tem que me sufocar. A minha esposa e minha casa que eu digo. Porque o retrabalho dói, querido. O retrabalho é um pouco mais apertado. É um pouco mais amacetado. Por quê? Porque o nosso conhecimento, nosso ego está fora. Quando o conhecimento do ego do homem aflora, querido, fica quase que impossível fazer algo.
a gente endurece, a nossa gente se endurece. Mas eu vou deixar esse assunto para outro dia, do trabalho de Deus. Meu foco principal nessa semana é dizer para você que você ainda é um vaso escolhido na mão do Senhor. Ainda que ferido, ainda que machucado, não desista do propósito de Deus. E o principal, não se deixe contaminar pelas ilusões do mundo. Porque as ilusões do mundo não são boas, são agradáveis, eu sei. Mas paz, e as consequências ficam. Como disse lá atrás, Satanás não tem pressa. Se eu não ver na palavra de Deus em algum momento, Satanás vai perder um pouco, vamos cair, não. Você não vê na palavra de Deus não. Você vê preparado no caminho. Mas ele não precisa fazer um pouco aí, não. Você não vê. Você nunca vai ver. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu cantarei da bondade de Deus, e és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. O mundo está corrompido, queridos. O mundo está tendo dias de trevas, de dores. O mundo está com convulsões, queridos. Eu te digo essa manhã, queridos, seja um Jeremias do tempo de hoje. Mesmo se você for perseguido, se você for ameaçado, mesmo que haverá um outro tentativa para te matar, seja um homem para Deus fiel. Não fuja do propósito, nem muito bem da palavra do Senhor, porque o Senhor vai te guardar. O Senhor vai te livrar. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Amém, queridos? Na sua época, seja Jeremias, não deixe, nessa época, não se deixe contaminar. As armadilhas e ardis de Satanás são grandes. Amém? Propósitos temorosos, propósitos financeiros que não chegam preso do Senhor. Tudo isso, muito mais, tentará chegar aos presos do Senhor. Não se prostre diante de nada. Amém? Nesse início de tarde, são 11 e pouco, de tarde. Eu declaro para você uma tarde abençoada, em nome de Jesus. E que o Senhor possa falar grandemente no seu coração, em nome de Jesus.
todos os sigam.